Abra sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Hoje, pastor, você vai pregar? Não. Só quero compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração há 3 semanas. Eu imagino que cada culto de ceia, na ceia que passou, eu vim ministrar uma palavra sobre ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo. A necessidade de conhecer o Espírito Santo. É um tema tão vasto que não dá para terminar de um mês. Não é como ser cheio, o poder do Espírito, a ação do Espírito, o mover do Espírito. E nesses últimos dias Deus tem me chamado a atenção, de maneira de ficar assim, envergonhado. O tema que Deus tem chamado atenção. E eu sei que esse tema está tão ligado também sobre a busca do Espírito Santo, não é? Está tudo interligado. E Deus tem falado no meu coração muito de uma forma muito grande esse tema. E eu estou chegando num congresso agora, cheguei hoje de Vitória do Espírito Santo, fui com o pastor Júnior, pastora Sara, a Dani Melo estava, a Tati, o pastor Éder, a Rosemary, tinha mais alguém daqui que eu não me lembro, não é? E eu fiquei ali no congresso, a Eliene, não é? Isso. E a Eliene ficou olhando ali, e eu estava falando com ela hoje, e falando com mãe. Mãe, uma coisa Deus está me falando tão forte no meu coração, que às vezes nós vamos para um congresso preocupado com um cantor famoso, com um pregador famoso, mas Deus está falando tão forte no íntimo do meu coração. E eu queria compartilhar o que Deus está me chamando a atenção nesses últimos dias. Eu gostaria de ler aqui, olha, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que estéis a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. E um dos versículos que Deus tem chamado a minha atenção, Romanos 8, 25 e 26. Romanos 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Gente, eu quero dizer para vocês, eu nasci no Evangelho, eu tenho 51 anos, e eu tenho orado todos os dias, e eu tenho repetido todos os dias a mesma oração. Qual é a oração que você tem orado todos os dias? Jesus, me ensina a orar. Jesus, me ensina a orar. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 26, que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. E quando Jesus esteve aqui na terra, Ele não deu um seminário de 3 anos para os seus discípulos, como pregar, como curar, como fazer libertação, não. E um dos pedidos dos discípulos de Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E esses dias Deus tem falado muito no meu coração, como nós precisamos voltar a orar, a buscar a presença, a ter paixão pela presença, amar a presença de Deus, voltar a ter paixão pelo Senhor, a estar com o Senhor. Deus tem falado muito ao meu coração. E um dos dados que eu tenho ouvido e eu tenho estudado nesses últimos dias, irmãos, tem me chamado a atenção, e eu tenho ficado muito preocupado com isso. E nós precisamos voltar a falar sobre oração, sobre paixão pela presença do Senhor.
Não dá para viver um evangelho sem Jesus. Não dá para ser uma igreja sem Jesus. Mas a igreja pode até funcionar bem se tiver uma boa estrutura, se tiver luzes, se tiver. Porque às vezes nós aprendemos a fazer, às vezes nós aprendemos a pregar, às vezes nós sabemos aonde tem alguém que trabalha bem em determinado tema. Mas Deus, Ele quer algo de nós muito maior. Uma entrega. Eu até aprendo que culto não é lugar que eu venho para receber, é lugar que eu venho para entregar, a doar-se. E eu vim aqui nessa noite para dar o meu melhor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Pai Todo-Poderoso. E esse domingo é um domingo de ceia. Eu sei que o culto aqui pela manhã foi sobrenatural. Deus derramou bênção, Deus tem feito coisas lindas nessa igreja. Mas eu sei que Deus sempre tem mais para mim e para você aqui nesse lugar. E Deus tem me chamado a atenção que nós precisamos voltar a ter paixão pela presença do Senhor. Sabe, queridos, eu estava ouvindo agora, esses dias, uma palavra, e eu estava vendo o que o ateu estava dizendo numa entrevista. Perguntaram para o ateu, e questionando ele ali algumas questões, e ele diz: vocês são cristãos? E quem entrevistava diz: somos. Eu não acredito no Deus de vocês, porque vocês são a religião que menos com Deus de vocês. E aí ele começou a dar dados. Os judeus oram 3 vezes ao dia. O muçulmano ora 6 vezes ao dia. O budismo ora 10 vezes ao dia. Seixonoye 16 vezes ao dia. E foi trazendo as religiões. E diz: é comprovado que os cristãos passam dias e dias sem orar, sem falar com seu Deus. Como eu vou crer numa religião que vocês não falam com Deus de vocês, que vocês não oram, que vocês não buscam esse Deus? Eu fiquei olhando essa entrevista e Deus tem chamado a minha atenção a esse tema. Dia após dia, Deus tem nos chamado de volta à presença dEle, a andar com o Espírito Santo, a se derramar na presença dEle, em falar com Deus, em voltar à prática do jejum, a voltar à prática da oração, a voltar a dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, Deus. Sabe, queridos, e eu fico observando. Jesus, quando Ele escolheu os seus discípulos, Ele passou a noite no monte orando, 24 horas no monte orando, para escolher os discípulos. E muitas das vezes nós tomamos decisões simples, decisões pequenas, decisões sérias, decisões grandes, sem fazer uma oração, sem nos derramar na presença de Deus. E assim nós vamos vivendo esse evangelho, e vivemos o evangelho, e nós queremos resultado, e queremos, mas perdemos Deus pelo caminho, perdemos o Senhor na caminhada, falamos quase nada com Deus. O evangelho que eu acho, que eu penso, o evangelho sem leitura da palavra, o evangelho onde nós perdemos o devocional, não trancamos mais num quarto para adorar, para orar, para buscar a presença de Deus. Mal cantamos na igreja, mal oramos na igreja, perdemos a paixão pela presença de Deus, perdemos a paixão pelo Senhor,
e vivemos uma religião fria, sem graça. Hoje eu não vim pregar, hoje eu vim abrir o meu coração e dizer o que Deus tem falando comigo. E eu fiquei dizendo assim: Deus, aquele dia que eu comecei aqui, faltando uma semana para a eleição, alguém até brincou comigo: você quer ser o Pablo Marçal? E eu disse: está estranho, mas não é. Dos 7 dias de jejum só na água, eu falei: desde aquele dia, Deus, parece que uma chave está mudando dentro de mim. Deus está chamando a minha atenção. Parece que Deus está curtindo, alinhando algumas coisas dentro de mim. Algumas coisas estão me incomodando. E Deus está chamando a igreja para conhecer quem é Jesus. Deus está chamando a igreja a conhecer e a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Deus está chamando a igreja dizendo: ore para que haja um grande avivamento no tempo do fim. Se nós não voltarmos a ter paixão pela presença do Senhor, nós vamos vivendo um evangelho tão sem graça, onde nós perdemos a alegria da salvação, onde nós perdemos a essência do evangelho, que é ouvir a voz do amado, que é sentir a presença do Senhor. Ei, nós precisamos hoje dizer: Deus, eu quero ser batizado com poder, eu quero ser batizado com fogo, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser direcionado pelo Espírito, eu quero, Senhor, que a tua presença imunde o meu ser e a minha alma. Deus está nos chamando de volta. Deus está chamando a igreja de volta. Deus está falando comigo e com você. Hoje nós começamos o culto de joelhos. Pastor Pablo deu abertura, eu estava de joelho orando. Deus está falando comigo nas mínimas coisas. Eu quero que você busque e que você mude a sua postura. Eu quero que você valorize a presença do Senhor. Eu quero que você volte a orar. Eu quero que você volte à leitura da palavra. Eu quero que você volte a buscar a minha face. Eu sei, Daniel, que eu já tenho até uns congressos para ir, porque eu já estava agendado, já estava pago. E um dos congressos que eu estava querendo ir, Daniel, talvez a gente possa fazer até um grupo aqui para ir. Eu queria ir num congresso de um moço que eu trouxe ele aqui na igreja umas 4 vezes. E eu ficava sem entender, porque ele pegava o violão e ficava de olhos fechados e tocando, e virava de costa, e ele cantava sempre uma estrofe de uma música. Eu sei que tem mais, sempre tem mais do céu para mim. Ricardo Robortella. Eu quero ir no congresso do Ricardo Robortella de novo. Deus está dizendo: eu quero que você volte à simplicidade do evangelho, mas que a essência do evangelho. Não tem como vivermos o evangelho pleno sem oração, sem jejum e sem leitura da palavra. Se não for através do Espírito Santo, não há arrependimento de pecado, não há conversão sincera, não há conversão verdadeira. Sem a presença do Espírito Santo, sem o poder de Deus na igreja, os milagres não acontecem. Deus, Ele quer manifestar, meu irmão, a unção de milagres na igreja, o poder do Espírito sobre a igreja. E uma coisa que eu aprendo, que o avivamento não virá só pelo fato de eu dizer, eu quero o avivamento. Aviva, Senhor, a tua igreja.
O avivamento vai acontecer quando nós voltarmos para o Senhor em oração, em arrependimento, confessando os nossos pecados e dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Meu irmão, Deus vai derramar um avivamento sobre a igreja. Deus vai derramar um avivamento sobre o Brasil. Deus está fazendo uma obra linda sobre a nossa terra, e ela começa através da oração. Eu lembro que quando criança eu ficava ouvindo as histórias, né? E eu gostava de ver o pastor Anselmo Silvestre. Ele falava, eu era menino, irmã Figena, dizia assim: é mais fácil rachar 1 metro de lenha. Quem aqui já rachou 1 metro de lenha? Você, Del, já rachou 1 metro de lenha? De Aroeira, você já rachou 1 metro de lenha? Você nem vou perguntar, Patrick. Esses homens que ficam carregando ferro na academia. Esses homens carregam. Pastor, só nessa mão eu puxo 120 quilos e nessa 200. Dá um machado, 1 metro de lenha. Você, Bruno, tipo um machado na sua mão e o machado volta no... dá onde? Ainda mais de Aroeira. Você já rachou 1 metro de lenha? Já? De que, eucalipto? Qualquer madeira? Eu não sei o que é isso. Eu estou brincando aqui, mas eu nunca rachei 1 metro de lenha. Já dei umas machadadas com a minha mão canhota. Mas eu acho que rachar 1 metro de lenha não é fácil. E eu lembro do pastor brincando: se dá uma opção ao crente dele orar ou rachar 1 metro de lenha de Aroeira, ele vai escolher 1 metro de lenha de Aroeira, mas não orar. Eu fico imaginando, Irani, que deve ser difícil demais rachar 1 metro de lenha de Aroeira. Já pensou? Agora imagina, irmãos, o diabo não tem igreja relevante, lotada de pessoas. O diabo não teme a melhor pregação, mais bonita. Não. Mas o diabo, ele teme uma igreja que ora. Pessoas quando se curva, se prostra diante de Deus em oração, em rendição total ao Senhor. E Deus tem me chamado a atenção nos últimos dias a voltar à prática da oração. A voltar aonde não deveríamos ter saído. A buscar a presença de Deus. Eu entendi, esses dias atrás, alguns anos atrás, ou dias, eu entrei na natação. E aí quando eu sempre achei que eu sabia nadar, Lucas. Eu nadava no Corpo do Gesso, Irani também. Era ali, ó, onde está aquele bairro novo sendo construído. A gente pegava xistose lá. E eu era nadador, eu era um bom nadador. Eu acho que essa turma nova não sabe nem o que é xistose. Você sabe o que é xistose? Xistose eu peguei, foi na Lagoa do Cercadinho. É sanguessuga. Aquele bicho assim, tirava assim, puxando o sangue da gente, né? E eu era nadador de corga. Aí eu fui fazer natação. A hora que eu tinha que nadar com o nariz dentro d'água, eu quase morri. Eu digo, eu não vou conseguir. Mas com exercício. É uma prática. É uma prática. A oração, ela é uma prática. É um exercício. Nós deveríamos começar uma campanha aqui nesse lugar de 4 minutos de oração por dia. E a gente começar a exercitar, como veio na campanha dos 40 dias de propósito da igreja, que todo mundo estava orando ali na quinta-feira lá em cima, 40 dias de oração e de jejum. Nós temos que começar essa prática, 4 minutos de oração, 4 minutos de oração todo dia. Tem horários muito específicos, que são meio-dia. A Bíblia fala que tem exterminadores que agem ao meio-dia e ao meia-noite, mas os horários de oração, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, meia-noite, 3 horas da manhã. Eu não sei qual é o horário. Mais fácil para você. Mas nós precisamos voltar a dizer, Senhor Deus,
eu quero te encontrar. Eu quero ouvir o teu coração. Eu quero voltar a sentir o teu respirar. Eu quero voltar a adorar. Eu creio que em breves dias nós vamos vir para a igreja e vamos voltar com a toalhinha. Não para a gente ficar exibindo toalhinha aqui, mas a gente vai voltar a vir para a igreja trazendo lenço, porque nós vamos sentir a presença dele tão forte aqui nesse lugar, que nós vamos chorar na presença dele. Deus está nos chamando a voltar a buscar a presença do Senhor. Eu sei, eu não vou me delongar hoje, sabe? Mas eu gosto muito desse texto. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu sempre pensava que era Deus que ia se achegar a nós. Eu sempre pensei que tem alguém que Deus escolheu desde o ventre para ser íntimo. Alguém que Deus separou para ter uma comunhão maior com Ele. Mas eu entendo que não. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O ato de buscar, o ato de querer, o anseio, a sede é nós. Não é Deus que vai nos dar sede, mas nós devemos provocar essa sede, essa fome, essa dependência, e dizer: Deus, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua água, eu quero mais do teu alimento, eu quero mais, eu quero buscar a tua presença, eu quero me derramar. Sabe, é nós que determinamos o tanto que nós seremos próximos de Deus. A Bíblia fala que Enoque que andou com Deus e Deus o tomou para si. Sabe, o que me chama a atenção era de Moisés na Bíblia, quando Deus faz uma proposta para Moisés. E Deus chama Moisés e diz: eu não vou mais com vocês, mas eu vou mandar o meu anjo. Eu não vou com vocês, mas eu vou mandar o anjo. Vocês vão ter vitória aí. E Moisés disse para Deus: não nos faz sair do lugar se a tua presença não for conosco. Mas eu fico pensando, já pensou? O povo dando trabalho, eles no deserto. Você estava na pior luta da sua vida com aquele povo, a maior guerra. E Deus faz uma proposta dessa para Moisés: vai mandar um anjo, vamos embora, estamos juntos. E Moisés disse: Deus, não, eu não vou sair do lugar se a tua presença não for comigo. Eu não vim aqui hoje pregar, mas eu queria até dizer à igreja: eu estou para ler um livro, ainda não comecei, de John Bevere, Paixão pela Presença. Quantos aqui querem ter paixão pela presença do Senhor? Quantos aqui amam a presença de Deus? Quando eu pedi o Daniel para cantar essa canção, eu fico pensando, gente, é uma poesia. Me ensina a sentir o teu coração. Senhor, eu quero ouvir o teu respirar. É você que determina o quanto será próximo de Deus. Eu anotei isso aqui. Pessoas são próximas por
porque escolheram ser. Deus, Ele deseja ser próximo de nós. Deus deseja intensamente ser próximo de cada um de nós. Sabe, os pensamentos de Deus, o anseio de Deus é que nós buscamos a sua face e que estejamos próximos, curvados diante dele. Sabe, só que Deus, Ele não vai arrombar a nossa vontade. Se eu acho assim, eu penso. Essa semana eu dizia com alguém, eu estava falando com alguém nessa semana. Eu fui arrumar um carro e estava falando com ele. Eu não sei, ele me disse que o menino está bem, o Clever. E eu estava falando com o Pablo, ele tem uma oficina mecânica, eu estava lá. E eu disse para ele, vamos entrar naquele quartinho ali, podemos lá, e vamos fazer uma oração, vamos fazer um clamor. E a gente entrou no quartinho, posso orar aqui? Ele disse, pode orar. E eu disse para ele, sabe, Pablo, Deus está me chamando a atenção. É porque a gente só ora quando tem alguém nosso no hospital. A gente só ora quando a gente perde dinheiro. A gente só ora quando acontece uma tragédia. Eu estava conversando com ele assim, e eu até abençoei a vida dele, dizendo que essa seja a melhor semana da tua vida, que você vai ter uma notícia do céu. Aí lá na viagem, eu recebo uma mensagem que o menino no hospital de meningite. E aquilo ficou na minha mente, a minha conversa com ele, eu abençoando a vida dele. Isso ficou mais forte dentro de mim. Será que nós só vamos orar quando tiver um problema? Será que a gente só vai orar quando tiver uma perda, quando tiver uma dor? Será que a gente só vai voltar a jejuar quando a gente tiver uma necessidade? Parece que nós só vamos a Deus porque eu estou precisando de algo, eu anseio algo, eu quero vitória, eu quero vitória, eu quero vitória, eu quero o meu milagre, eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Não! Eu quero a tua presença. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero ter relacionamento. Eu quero uma profundidade, eu quero me entregar, eu quero mais. Eu quero doar mais de mim. Porque a oração, ela tira aquilo que é meu, aquilo que é nosso, e coloca aquilo que é dele em nós. Eu aprendi há muito tempo que o jejum, eu não estou forçando a barra, eu não estou convencendo Deus ter que me dar algo. Mas o jejum, simplesmente eu estou fazendo morrer algo que é meu, que é da minha carne, para que algo de Deus se manifeste na minha vida. Precisamos tanto da presença do Pai. E toda vez que eu me consagro, toda vez que eu me entrego, toda vez que eu digo, eu quero ser cheio do Espírito, não é o tanto que eu tenho do Espírito, mas é o tanto que o Espírito tem de mim, o tanto que eu me entrego, o tanto que Deus tem de mim. E às vezes eu acho assim, eu tenho muito de Deus, mas a pergunta é, o quanto é que Deus tem de você? Até que ponto Deus pode contar com você? Deus, Ele quer usar a cada um de nós, mas as nossas prioridades, as nossas paixões têm sido tantas outras. Nós não ansiamos pela presença, pela glória. Nós queremos as mãos, mas não queremos a face. Quando Deus diz, chama a Davi, buscai a minha face, Davi responde, a tua face
eu buscarei, ó Deus. É fácil? Não. O nosso corpo quer? Não. Gabriela, você sabia que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém? E que a oração, ela é uma guerra, ela é uma batalha. E que às vezes, numa batalha da oração, a gente batalha na carne por 10 a 15 minutos. E tem gente que vai dizer assim, às vezes até meia hora, para começarmos a entrar na parte do Espírito. Quando o Espírito começa a te dar palavras de orações, a orar segundo o Espírito. Primeiro é uma batalha terrível. Eu ia nas vigílias e eu não entendia quando o Gilberto Oceiro falava comigo. Se eu for numa vigília, e se não for por orar 1 hora, eu nem vou. Porque, pastor, a gente começa a guerrear, e para a gente vencer a nossa carne, a oração, é 15, 20 minutos. Nesse tempo, às vezes a gente repete as mesmas palavras, é difícil orar. Eu ficava sem entender isso. Eu ficava sem compreender. Pastor, mas você está falando que a gente vai começar a orar 4 minutos, 5 minutos, é um exercício, sim. E a gente precisa voltar e se curvar diante do Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua face, eu quero mais do Senhor. Eu quero dizer como Davi disse: Senhor, a Tua face eu